Olá, irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Professor Johnny aqui do Teologia Essencial, para a gente estar trocando uma ideia acerca de uma proposta levantada por uma de nossas seguidoras aqui no Instagram. Ela disse o seguinte: Ju Silva, o nome dela. Olá, vocês poderiam postar alguma mensagem de uma palavra que ajude nesse momento de pandemia? Então, irmãos, vamos refletir um pouco sobre esse momento que a gente tem vivido, mas entendendo que uma série de coisas já foram produzidas, acerca da pandemia, uma série de livros já foram até criados nesse período para, de alguma maneira, dar a nós, servos de Deus, uma certa esperança naquilo que Deus tem preparado e guardado para nós, e entender que tudo está sob o controle da plena soberania dele. Isso aí eu não abro mão em afirmar, independente do que aconteça, independente que eu não esteja mais aqui amanhã falando com vocês e vocês descubram que eu morri. Tudo é para a glória de Deus, tudo é com a permissão de Deus e tudo deve exaltar o nome dele. Porém, eu gostaria de destacar um trecho aqui da Bíblia para a gente pensar sobre essa realidade de momentos tão difíceis, Então, como que eu devo fazer ou quais os exemplos que eu tenho na Bíblia que demonstram essa confiança em Deus nesses períodos tão complexos, tão difíceis? Lembrando, a Bíblia ela não serve simplesmente para servir de apoio para a gente, de amuleta para a gente, em detrimento daquilo que tem acontecido. Se você quiser utilizar a Bíblia e manipular a ponto dela te servir, você não entendeu a proposta da Bíblia. A Bíblia tem a intenção de apontar para Cristo, de mostrar a mim e a você a necessidade que temos de servir a esse Cristo, de estar com esse Cristo, para então poder desfrutar das suas maravilhas no porvir. Porém, algumas coisas que a gente vê presente na Bíblia, ela pode sim nos servir de apoio, de exemplo, para que eu e você fiquemos mais atentos mediante a ação do nosso Deus. E eu queria ler com você 2 Crônicas, capítulo 20. É claro que a gente não vai ler todo o capítulo 20, porque ele é grande, mas eu gostaria de destacar alguns versículos que eu julgo muito importante para a gente entender algo que acontecia com Josafá, que foi o 4º rei de Judá nesse período, e como ele lidou com a coisa. Eu gostaria de refletir isso com vocês. Vamos lá? Primeiro ponto, no versículo 1, a gente já percebe que os moabitas, os anomitas e os meunitas já estavam tretando com o povo de Judá, com o rei Josafá. Então a gente vê uma série de outros povos inimigos arrumando o problema e vindo guerrear contra Josafá. Mas é importante a gente entender a postura de Josafá, que deve ser a nossa postura nos dias de hoje. Por exemplo, no versículo 3, olha o que vai acontecer. Ele vai consultar ao Senhor e vai incentivar também o povo a fazer isso. Acompanhem comigo, Alarmado, Josafá decidiu consultar ao Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Reuniu-se, pois, o povo vindo de toda a cidade de Judá para buscar a ajuda do Senhor. Então, primeiro ponto importante, eu e você devemos nos apegar a Deus e buscar ajuda em Deus. Mas isso você já sabia, correto? No versículo 6 ao 9, olha o que vai acontecer. Josafá vai orar a Deus, ele vai reconhecer quem Deus é, vai apontar e lembrar a grandeza que Deus é e que Deus tem. E vai deixar claro que não existe ninguém superior a esse Deus. E isso vai dar tanto a ele quanto um povo um certo ânimo, uma certa vontade de sobreviver em meio àquela situação. E isso também deve ser o nosso pensamento nos dias de hoje. Claro que pode não ser fácil, mas é necessário crermos na soberania total do nosso Deus. Quando a gente continua a leitura, a gente vai perceber que no versículo de número 12, ele vai mostrar a confiança total que tinha em Deus. Vai deixar claro o quanto ele acreditara em Deus plenamente. No versículo 15, Deus então vai usar um profeta para falar ao coração de Josafá e vai deixar claro, não tenha medo, nem fique desanimados,
por causa desse exército enorme. Galera, era um grande exército e isso fazia com qualquer né? Qualquer coração iria estremecer diante disso. Porém, Deus deixou bem claro, essa batalha não é de vocês, mas é minha, do próprio Deus. O profeta vai dizer, é de Deus. Deus deixou claro o seguinte, eu estou com vocês. Nesse tempo de pandemia, apesar de muitos já terem dito isso, né, e provavelmente você já ouviu, algo da parte de Deus é real. Ele está no controle de tudo. Ele tem cuidado de tudo. Não importa se você sofreu uma perda, você pode ter certeza que está tudo no controle de Deus. E nós devemos pensar exatamente assim, porque é isso que vai, de alguma maneira, nos impulsionar a manter a nossa fé viva, acesa em Deus, e lá na frente poder colher o fruto dessa fé que a gente tem depositado em nosso Deus. Se você continuar a leitura, no 16 e no 17, vai deixar claro que Deus manda eles irem então. Vão porque eu estou com vocês. E olha que interessante que Josafá vai dizer no finalzinho do versículo 12. Olha que interessante, diz assim, não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Irmãos, repare que a confiança de Josafá estava no Senhor, o Deus de Israel, o Deus que estava cuidando de Judá. E isso deve ser para nós um prenúncio para que possamos entender o quanto devemos confiar nesse Deus, entender que toda a ação passa pela mão dele, que ele está cuidando de tudo. Por mais que aos nossos olhos não pareçam, por mais que humanamente falando estivermos ou estamos em um buraco, Deus está no controle das nossas vidas. E quando a gente continua caminhando para o texto, no 16 e no 17, Deus vai mandar um recado e vai deixar eles muito cientes de uma coisa. Presta atenção. Vocês vão até ir lutar. Eu quero que vocês vão lá para lutar. Mas fiquem tranquilos. Fiquem preparados. Mas vocês não irão lutar. Porque eu, o Senhor, vou lutar por vocês. Irmãos, olha o quão Deus nos ama, e ele deixa bem claro o seguinte: fique tranquilo, só estejam preparados, mas eu vou cuidar de vocês. É mesmo o conceito de orar e vigiar, né? Você tem que estar a posto, você tem que estar ali bem atento e bem definido no que de fato você quer ao lado de Deus, porque com certeza Ele vai tomar conta e Ele vai resolver as nossas questões. Temos que crer fielmente nisso. Continuando então, no 18 e no 19, o rei então vai se prostrar e junto com todo o povo também prostrado, agora passarão a adorar e engrandecer e reconhecer quem é Deus. Eu e você, na nossa vida, temos que entender a importância de reconhecermos o senhorio do Senhor na nossa vida, o quão Ele é de fato o rei e o dono de nossas vidas, porque com certeza a partir daí a gente vai conseguir entender os propósitos e os planos dele na nossa vida. E eu fecho então com o versículo 20, que Josafá vai dizer o seguinte, vamos lá? Versículo 20 ele diz assim, de madrugada partiram para o deserto de Tecoa. Quando estavam saindo, Josafá lhes disse, escutem-me, Judá e povo de Jerusalém, tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas do Senhor e terão vitória. Eu não abro a boca para dizer que sou profeta do Senhor, porque eu entendo a questão que a Bíblia trata e chama de profeta. Mas eu posso dizer sem medo de errar, se mediante a tudo que você tem vivido, ainda assim você tem ficado tenso, você tem ficado ansioso, tem gerado alguns prejuízos psicológicos de saúde para você por conta de tudo isso que a gente tem vivido, apesar de hoje a coisa estar muito solta, algumas pessoas não estão nem mais levando tão a sério essa pandemia. Deixa eu falar algo importante. Deus está no controle. Tenha fé no Senhor, porque de fato Ele
cuida de cada um de nós. E o cuidado dele é totalmente diferente do que a gente entende por cuidado. Muitas das vezes, para ele, chamar para perto é cuidar. Muitas das vezes, para ele, provar-nos de alguma maneira é cuidar. Porque lembre-se, no final de tudo, ele nos quer aprovados. Então, que possamos entender os planos e os propósitos de Deus na nossa vida e caminhar e viver segundo a tua vontade. Tranquilo, irmãos? Então, que Deus te abençoe, um forte abraço e eu te aguardo aqui no nosso próximo vídeo. Valeu!